O Internacional aqui em Bagé empatou em 1-1 contra a equipe do Guarani e fechou a primeira fase do Campeonato Gaúcho. Em uma partida onde Medina realizou testes e teve algumas conclusões que quem já acompanhava os treinamentos sabia há algum tempo. Gustavo Maia recebeu enfim uma oportunidade como titular, mas não aproveitou. Assim como Matheus Cadorini, que também começou jogando, mas teve uma atuação muito abaixo, como todo o time do Internacional. O Colorado jogou muito pouco e empatou contra uma equipe de um orçamento bem menor. O técnico Medina deu justificativas para a atuação ruim e não demonstrou preocupação. Pela frente, vem 2 clássicos grenais pelas semifinais do Gauchão e, de acordo com o treinador, já existe um time base para essas partidas. Esse é o Diário do Inter KTO, sábado, 12 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional. Aqui no A Dupla, eu vou me abaixar para vocês verem aonde eu estou, ó. Viram? É o Estrela d'Alva, aqui em Bagé, onde eu acompanhei de perto o empate colorado contra a equipe do Guarani. E eu começo falando sobre o ambiente que eu vi aqui em Bagé, aqui na fronteira, dentro do Internacional, que vem de uma vitória de Grenal, vem embalado, depois de um período onde existia muita dúvida e muita pressão em cima do time. Aqui em Bagé, o torcedor apoiou, acreditou e fez muita festa, por exemplo, já desde a chegada da delegação colorada no hotel. Cerca de 200, 300 torcedores estiveram por lá para receber. Bom, aqui no Estrela d'Alva foi parecido. Os torcedores do Inter lotaram a parte destinada à torcida colorada e apoiaram, celebraram, comemoraram bastante a presença do time aqui. Afinal, desde 2008, o Internacional não pisava aqui na cidade da Fronteira, que é uma das grandes cidades do Rio Grande do Sul. Bom, dentro desse ambiente, o técnico Cacique Medina fez algumas alterações no time. Algumas que a gente já projetava, outras que a gente não projetava. Por exemplo, quem substituiu o Tyson, suspenso, foi de fato o D'Alessandro. O Bosquilha, como vocês sabem, sentiu a coxa direita, um desconforto muscular, era o mais cotado para começar jogando, mas a opção foi pelo D'Alessandro na ausência exatamente do Gabriel Bosquilha. E com isso, o Inter também fez outras alterações. Gustavo Maia entrou na vaga de Edenilson no setor do meio-campo. Edenilson preservado pela parte física. Matheus Cadorini entrou na vaga de David, também preservado pela questão física. E Johnny entrou no lugar de Lisiero, que foi preservado muito pelo fato de já ter 2 cartões amarelos e caso levasse um aqui em Bagé, ficaria de fora da próxima partida, que agora já está definido, é um clássico Grenal. Com essas alterações, se tinha muita expectativa, principalmente em relação à entrada do Gustavo Maia, que é um jogador muito pedido pelo torcedor. Mas aí eu já começo a entrar no jogo. O Inter não jogou nada. No primeiro tempo, o Guarani de Bagé deu um totó de bola no Internacional. Erros na saída de bola, meio campo todo do Guarani de Bagé. O Rafinha, lateral direito do Guarani de Bagé, deu um calor absurdo no Paulo Vitor, tanto defensivamente como ofensivamente. Foi um jogador que levou vantagem em toda a partida em cima do lateral esquerdo colorado. E dentro dessa atuação ruim do Internacional na primeira etapa, o Guarani conseguiu construir o primeiro gol, numa falha do Kaique Rocha, que sai jogando errado. Entrega a bola para o Juninho Tardelli, que serve o Marcos Paulo. O Marcos Paulo bate na saída do goleiro Daniel e abre o placar aqui no estádio Estrela d'Alva. Bom, mesmo com o gol do Guarani, o Internacional não conseguiu se recuperar na partida ainda no primeiro tempo. Criou pouquíssimas chances e nenhuma assim tão claras. Chances mais claras de gol, elas partiram de fato do Guarani de Bagé. Na segunda etapa, a gente teve um Internacional ainda inoperante ofensivamente. Não conseguia criar, não conseguia chegar ao gol adversário. O Medina tentou algumas trocas, por exemplo, ele colocou o Edenilson e o David. Os dois até entraram bem na partida comparado a quem estava jogando no lugar deles, o Gustavo Maia e o próprio Johnny. O Edenilson e o David até entraram melhor, mas não o suficiente para que o Inter estabelecesse algum tipo de pressão em cima do Guarani. O Inter chega ao gol de empate no final, muito por conta do desgaste físico dos jogadores do Guarani, que de fato morreram fisicamente, se esgotaram fisicamente. E aí teve um contra-ataque muito bem puxado pelo David, uma bola que serve o Matheus Cadorini, o Cadorini toca para o Caio Vidal, que invade a área e faz o gol de empate 1-1 aqui no Estrela d'Alva, tá? Atuações individuais que a gente precisa destacar. Kaique Rocha, que foi bem no Grenal e vinha bem nas últimas atuações, fez a pior partida dele no ano.
pelo Internacional. Paulo Vitor, que partida constrangedora do Paulo Vitor. A gente olhava durante o jogo e falava, cara, vamos conferir se o Paulo Vitor botou a camiseta certa, porque é capaz de ter colocado a camisa do Lisiero, porque ele errou absolutamente tudo. O Johnny foi mal, o Matheus Cadorini foi mal, não aproveitou a chance, e o Gustavo Maia, que todo mundo pediu uma chance, também não aproveitou. Disperso, não apareceu pro jogo, quando pegava na bola não conseguia produzir nada ofensivamente. É um jogador, e é esse o relato que a gente tem acompanhando os treinos, que vive de lampejos. E não dá pra viver de lampejos, né? Só se os lampejos forem muito frequentes e geniais, o que não é o caso. Então, o Gustavo Maia é um jogador que hoje mostrou talvez o porquê tenha perdido tanto espaço na hierarquia do ataque do Internacional, e acho difícil que ele volte a ser utilizado dessa maneira. O Medina deu a oportunidade que tanto era pedida pra ele e ele não conseguiu aproveitar. As atuações individuais essas muito abaixo. Eu gostei do Bustos um pouquinho, é um cara que é talvez o melhor jogador tecnicamente do Internacional. O Maurício tentou alguma coisa na primeira etapa, o David entrou bem, o D'Alessandro é o cara que sempre dá uma lucidez no meio campo, o Gabriel é um cara que, dentro da morosidade, sempre entrega um pouco mais de vontade, um pouco mais de intensidade, mas uma atuação muito abaixo do Internacional, e 1-1 tá de ótimo tamanho pelo que o Inter jogou aqui em Bagé, era para ter perdido para a equipe do Guarani. Vamos ao pós-jogo, tá? E a entrevista coletiva do técnico Cacique Medina, onde ele colocou, muito por conta das questões atípicas da partida, o resultado e a atuação ruim. Que questões atípicas? Por exemplo, o fato do gramado ser muito ruim, o fato do campo ter tamanho duvidoso, o fato da escalação ter muitos jogadores que não tinham tanta minutagem anteriormente, o fato de que ele preservou muitos atletas, alguns por cartão amarelo, outros pela questão física, repito, Edenilson ficou de fora pela questão física, David de fora pela questão física, Lisiero de fora por conta dos 2 cartões amarelos que ele tinha. Então, por tudo isso, ele considerou uma partida muito atípica, reclamou também da arbitragem e não se demonstrou tão preocupado com o baixo nível de desempenho do Internacional. Disse que o time vai trabalhar agora para melhorar as questões ao longo da semana, porque sábado já deve ter Clássico Grenal pela semifinal. Digo deve porque a televisão vai definir ainda exatamente as datas desse confronto, mas vai ter Clássico Grenal no próximo fim de semana. E eu encerro com a grande notícia para mim da entrevista coletiva. O Medina encerra sendo questionado se existe um time base do Internacional, se nesse período de primeira fase ele conseguiu encontrar um time ideal. E ele diz que sim, o Inter tem uma base que é a titular. E dentro dessa base vai mudar 2 ou 3 peças dependendo da partida, como foi hoje, mas a gente já consegue observar uma base de time do Inter que é o quê? Daniel, Bustos, Kaique, Cuesta, Moisés não joga entre o Paulo Vitor, Gabriel, Lisiero, Edenilson, Maurício, Tyson, David, tá? Esse é o time titular do Internacional, do Medina, e ele deixou claro que tem um time titular e que vai utilizar isso nas partidas contra o Grêmio. Pra fechar, vamos falar de KTO. Cara, nenhuma das apostas deu. Nenhuma das apostas. Eu joguei R$2 na vitória do Guarani de Bagé e até minutos finais eu tava me consagrando porque com 2 voltava 52, que a odd do Guarani era 26. E eu fiz aquela aposta louca de vitória do Inter. Achei que o Inter ia golear. Vitória do Inter no primeiro tempo por mais de 1,5 gols. Vitória do Inter por mais de 2,5 gols e tudo mais. Não deu. Ficou no empate, perdi. Ah, eu sabia que ia empatar, então por que tu não jogou? Joga lá, te registra, coloca o cupom A Dupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Amanhã eu tô em Porto Alegre, volto de Bagé hoje, fechado? Beijo!